E abrimos a nossa noite ao lado desta descendente de libaneses, tão bonitinha, que convive com a cultura e a arte oriental desde a sua infância. Ela é bailarina, ela é coreógrafa, ela é uma estudiosa de danças que se aprimorou nas artes e nos assuntos da mulher. E ela compilou muitas das histórias que ela ouviu num livro incrível chamado O Círculo Mulher. Vamos saber mais? Até o nome é legal. Boa noite, Shalimar Matar. Olha que coisa mais bonitinha, Shalimar. Fica aí, não levanta. Está tão linda. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Né? Eu que agradeço. Um prazer muito grande estar aqui Tem um hoje. nome essa roupa, Shalimar? Tem. Essa que está por cima se chama Abei. Abei? Abei. 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 Que é uma capa para cobrir o figurino, o traje de uma bailarina. Muito legal. Bom, eu andei estudando a tua vida com uma amiga minha, com a Ellen, e eu fiquei sabendo que você tem um grande apreço por isso. Você pesquisa muito, fundamentalmente sobre dança do ventre, que é uma coisa que a gente sabe que é milenar. Como é que surgiu esse seu interesse? Desde criança eu convivo nesse ambiente, porque é a família dos meus pais, de libaneses, e o sonho da minha mãe sempre foi dançar. Conheci a Samira, conheci a Samira. Acho que foi ela que começou com essa história de dança do ventre aqui no Brasil, Samira, né? Ela foi 70. Isso mesmo, ela foi uma das primeiras bailarinas do Brasil e a primeira profissional a realizar eventos, enfim. Então daí vem... Ela sempre quis dançar, mas naquela época a mulher precisava casar, ter filhos, então ela teve que deixar um pouco de lado esse sonho. Tá. E só quando era criança ela começou a dançar. Então meu universo foi sempre cercado pela dança, por esse ambiente do feminino desde a infância. Mas você é uma estudiosa desse tema e eu queria saber a origem da dança do ventre, que eu sei que é milenar. É milenar. Encontraram, Rony, há mais de 40 mil anos gravuras. Não, peraí. De novo. Como 40 mil anos? São gravuras e desenhos em cavernas que foram encontradas, que mostram desenhos que podem ser os primeiros desenhos da dança do feminino. Então, a princípio, isso em vários lugares do mundo simultaneamente, então não é possível precisar exatamente aonde ela começou, mas sabe-se que começou em rituais femininos para a fertilidade, para as deusas, para o sol, a lua. Foi assim que a dança começou a se desenvolver. Essa dança, ela só existe na cultura árabe? Hoje em dia nós podemos dizer que é uma dança do mundo, porque ela é uma dança do feminino, é uma dança do autoconhecimento, uma dança da mulher, e ela se desenvolveu por todo o mundo. Então você tem muito no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de bailarinas e professoras de dança do ventre. E nos Estados Unidos, você tem na Europa, você tem em todos os países. Então hoje, e cada país tem uma característica diferente de dança, né? Porque ela vai se desenvolvendo e ao mesmo tempo ela vai ganhando um pouquinho da cultura de cada país. Porque, na verdade, nos países árabes não se vê mais. A dança, ela é mais vista realmente em países ocidentais hoje, porque nós temos assim uma liberdade muito grande para poder expressar a arte, para poder expressar a dança. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Lógico. Então, todas as mulheres podem dançar, podem comprar uma roupa, colocar. E, infelizmente, nem em todos os lugares do mundo é assim, né? A cultura árabe, de uma forma geral, já não permite mais, né? A dança do ventre. Quer dizer, você falar em... tem que ter véu, tem que ter a burca, tem que ter... enfim. Para os muçulmanos, por exemplo, a mulher ela pode dançar, mas para o marido. Somente para o marido e na sua casa, né? Que egoísmo. Então é uma outra... Agora, o que a dança do ventre representa para a mulher?
É a dança do autoconhecimento. Eu penso que hoje em dia é muito importante, porque os últimos 50, 60 anos foram anos difíceis para a mulher, foram muitas mudanças. Então a mulher saiu da sua casa, ela foi para a rua, né, e trabalhar, ficar ao lado dos homens, também mantendo o seu trabalho dentro de casa, e ela teve que assumir uma postura também muito masculina para estar nas empresas, lado a lado com esses homens, e começou a sentir falta realmente disso, de voltar à sua origem, buscar a sua essência, essa feminilidade. Então, para ganhar novamente o equilíbrio. E quanto à roupa, Shalimar? Tem alguma coisa especial? Por que essa roupa? Os figurinos, eles são hoje muito democráticos. Existe uma infinidade de desenhos, de modelos. Nós temos estilistas que se dedicam somente aos figurinos de dança oriental. Ah, é? É. Nós temos não só estilistas e ateliês, tem lojas também que fazem, inclusive, primeiro aluguel. Uau. E nós temos desfiles também. Então, em festivais, por exemplo, nós temos um festival muito grande, que é um congresso anual que acontece aqui no Brasil, que é o maior congresso mundial de dança do ventre. Ele é brasileiro. É o mercado persa, e nesse congresso nós temos desfiles de vários ateliês que lançam as suas coleções anualmente. Eu estou vendo uma espada aqui. Tem essa história ritualística com a espada. Por que a espada, Shalimar? Bom, a espada, ela vem logicamente das mãos masculinas, mas quando ela passa para as mãos femininas na dança, ela passa a transmitir uma força que não é a força bruta, que é a força da mente, a força interna, a força interior. Então, a dança com a espada é uma dança de superação, é uma dança de equilíbrio, é uma dança para trazer assim uma plenitude, uma quietude mesmo, porque você trabalha sempre essa superação, está ultrapassando os seus limites e você precisa estar muito tranquilo e equilibrado para conseguir dançar. É uma dança essencialmente feminina, porque atualmente eu vejo que muitas mulheres estão procurando as escolas de dança do ventre. Isso deve ter uma representatividade muito grande nesse sentido. Sim. Cada vez mais as mulheres têm procurado e eu percebo, Rony, que não só na minha escola, mas a grande maioria das escolas hoje, quando uma mulher ela vai buscar a dança do ventre, não é somente aulas de dança. Então ela vai buscar todo um ambiente onde ela pode relaxar, onde ela pode conversar, estar com outras mulheres nesse ambiente que é lúdico também, e um ambiente onde você pode colocar todas as questões do seu dia a dia. É um ambiente muito amoroso e é uma forma de terapia mesmo. Essa coisa da terapia que você está colocando aí, de fato, eu li um artigo a respeito disso, e que a dança do ventre, ela consegue inclusive tirar mulheres de um clima de depressão, principalmente aquelas que foram submetidas a uma cirurgia que muitas vezes mutilam o corpo e tal, e que elas voltam de certa forma à sua atividade não só sexual, mas do encontro com elas mesmas, de autoestima, enfim. Não sei se isso é verdade, se funciona nesse sentido, mas essa é uma história que eu fiquei sabendo. Sim, é a dança da autoestima mesmo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a mulher não busca a dança do ventre pensando em sensualidade, por exemplo. Ela busca na dança do ventre o autoconhecimento, a paz interior, a alegria. E com isso, ela trabalha também a sua autoconfiança e principalmente a autoestima, que fica muito elevada. Então a mulher começa a se arrumar mais, a se maquiar. E existem projetos que são desenvolvidos com mulheres que se submeteram a cirurgias, mulheres com câncer de mama, e projetos que são desenvolvidos hoje com professoras de dança do ventre, que vêm também sempre ao nosso festival, só para trabalhar justamente essa questão emocional, que é tão importante, né? Não só a espada funciona nessa história, mas eu estou vendo ali outros objetos, tem outras coisas.
acessórios na dança do ventre? A dança do ventre, ela é muito abrangente e muito rica. Infelizmente, se conhece pouco dela ainda fora do nosso ambiente. Então, existem diversos estilos de dança. Então, você tem a dança com os véus, por exemplo, que passa toda a suavidade, a leveza, a delicadeza do feminino. Danças que utilizam velas, hoje em dia a gente utiliza o LED, né? Mas que tem a simbologia de levar a luz. Então, existe uma grande variedade de danças e por isso que se torna algo tão diversificado para a mulher. Então, ela pode passar 10, 15 anos estudando a dança do ventre que ela sempre vai ter o que aprender, não cansa. Legal. Shalimar, seu livro que vai ser lançado em abril, Círculo da Mulher, eu queria saber como você vê a mulher inserida na cultura árabe. Olha, é a capa do teu livro aí. Vai ser lançado em abril, né? Vai ser lançado no mercado persa. Agora, como é que você vê a história da mulher, quer dizer, inserida na cultura árabe em pleno século XXI, quando existe no mundo árabe uma brutal repressão à figura feminina? Como é que você vê essa história? É muito difícil mesmo. E eu estive o ano passado no Egito, em um festival do Egito, fui para ministrar inclusive um workshop de dança nesse festival e tive a oportunidade de conhecer muitas bailarinas, professoras, e é uma realidade completamente diferente, porque como eu estava te dizendo, aqui no Brasil nós temos assim essa liberdade. Claro. Então você tem uma mulher, por exemplo, que ela é médica, advogada, delegada, juíza, e ela pratica dança do ventre. Sim. E ela pode se apresentar fazendo dança do ventre. Sim. E não existe mais um preconceito hoje com relação a isso. Mas, infelizmente, em alguns países, elas enfrentam uma dificuldade muito grande. Países esses que criaram a dança do ventre. Não dá para entender. E tanto que são formas, mas justamente a dança do ventre para elas é uma forma de libertação. Então é através da dança que elas conseguem se libertar, expressar aquilo que elas são e o que elas querem fazer da vida delas. Mas infelizmente não são todas que têm a oportunidade de fazer isso, porque é necessário você ter muita coragem para você decidir seguir por essa vida. Né? Como, por exemplo, no Egito, onde 90% da população é de muçulmanos. Já para as brasileiras, por exemplo, a dança do ventre é o quê? Nós já temos essa liberdade. Então, ela é algo muito mais lúdico, ela é algo muito mais poético. E tudo isso se reflete, inclusive, na forma de você desenvolver a dança. Por isso que eu te falei que, conforme o país, a dança tem uma característica diferente. É engraçado porque, na antiguidade, era possível. Eu digo nos países árabes, mesmo nos países muçulmanos, fazia parte da cultura. Hoje, com a modernidade, o processo se inverteu. Isso me incomoda. É verdade. No Antigo Egito, durante muito tempo, as danças eram realizadas em templos sagrados, em homenagens aos deuses, em rituais de fertilidade, também em festas, eventos. E mesmo durante a dominação grega, isso se manteve. Mas na época da dominação romana, aí muitos templos foram fechados, praticamente todos, só o templo de Ísis que sobreviveu. Então, já começou por aí, os cultos deixaram de ser realizados. E Mas tempos depois, com a invasão do Império Otomano na Europa, voltou. Exato. Porque a época do domínio otomano foi a época que veio à luz, né? A arte. Exato. Então, a arte sempre foi muito valorizada. A arte, a ciência, a matemática, os números, a astronomia. Sim, as bailarinas eram extremamente valorizadas, porque elas eram mulheres que tinham que estudar arte, astronomia, medicina, música, dança. Elas eram mulheres muito cultas e muito valorizadas. Mas depois de alguns séculos de dominação também, infelizmente... Passaram a andar para trás, meu Deus do céu. Uma pena. Bom, Shalimar, eu quero te agradecer muito pela sua visita e lembrar que o Círculo Mulher vai estar em todas as boas livrarias do país a partir de abril. Isso, 21 de abril. 21 de abril, uma data emblemática, inclusive. Não é? Shalimar Mata, obrigado, meu amor, por ter vindo. Um beijo grande para você, viu, querida? Muito obrigada. Imagina. Também se faz assim? Não, na dança árabe não. Não, né? Então, tá. Ali nós fazemos meu coração,
Minhas palavras e minha mente estão com você. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Obrigado, meu Obrigada. amor. Obrigado, eu.